Bom dia! Está começando mais um Pod 7, Pod 7 especial, primeira semana de dezembro. O teu final do ano tá quase lá. Ó, tá chegando, último mês do ano. Aproveita, coloca a tua casa em ordem, faz um caderno de sonhos e começa a se preparar para o melhor ano da sua vida. 2024 é logo ali. Mas eu quero iniciar mandando um abraço especial para todos os parceiros que nos ajudaram a crescer nesse ano. Então, a esses parceiros, o meu muito obrigado. Então, vou mandar abraços especiais, né? Vamos lá. Meu amigo Zeca, o nosso primeiro parceiro, acreditou lá no início do ano, quando a gente começou esse projeto. Zeca, muito obrigado. Zeca lá da Laticínios Bom Jardim. Ó, eu quero mandar um abraço para Nicole e para o Marcos lá da Miniso Parque Sul. Ó, grande abraço. Vai comprar os seus presentes? Passa lá na Miniso e compra lá, tem presentes incríveis para o seu amigo oculto, para a sua confraternização, para o seu Natal, para, sabe, as festas. Então, não deixa de passar lá não. Para Casa Teodora, pro Piticas Shopping 33, que manda essas camisas incríveis. Eu quero mandar um abraço especial pro Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado por acreditar neste projeto. Nashville, a Nashville tem o melhor hambúrguer da cidade. Olha, se você não experimentou, ela tem um espaço tão legal ali na vila, ali perto daquela praça, que fala Praça dos Inocentes ali, né? Perto do Memorial Zumbi. Eles têm um espaço, um ambiente legal, um hambúrguer fantástico. Você tem uma experiência naquela hamburgueria. Abraço, meu amigo Jean. A Isis Ribeiro. A Isis Ribeiro é uma profissional muito competente, cílios e sobrancelhas, além de ser uma pessoa com uma capacidade assim de fazer você se sentir bem. Então você precisa conhecer o trabalho da Isis Ribeiro. Gente, quando eu falo dessas pessoas, é para você também seguir o Instagram deles, mandar abraço para eles, cobrar eles, chegar lá, olha, eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que tem desconto aqui nesse lugar. É isso aí que a gente está propondo para você também. Sem esquecer da doutora Vanessa Fortes, estética avançada. Eu particularmente sou cliente, é massagem que tem lá, é aplicação de várias vitaminas que você precisa no corpo, faz botox também, faz muitas coisas legais, então procure lá. E a Farmaon. A Farmaon é uma farmácia desenvolvida com medicamentos que são abaixo do preço de normal, né? Abaixo do preço que se pratica. É uma farmácia popular com produtos muito especiais. A Poliandra é nossa amiga. Então passa ali na Farmaon, peça também pelo telefone que entrega na sua casa. Eu tenho certeza que esses parceiros aí também vão abençoar a sua vida. Beleza? Gente, eu já estou aqui, sabe, entusiasmado com o nosso bate-papo. Eu estou aqui também policiando as minhas palavras, sabe? Porque ela é uma especialista com as palavras. Olha, especialista em comunicação, especialista em oratória. Eu quero aprender muito nesse bate-papo aqui. Eu estou aqui com a Maria Queiroga. Maria, bom dia e obrigado. Bom dia, Bispo. É um prazer enorme estar aqui. Eu estou muito feliz. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Sabe que a gente estava assim, buscando, né? Olha, quando a gente vai conseguir levar ela? Tá todo mundo aqui querendo anotar, né? Todo mundo aqui a fim de ganhar algum brinde seu também, algum curso, alguma dica. O pessoal fica assim, será que a gente consegue, né? Não só a minha equipe, que aqui a galera é assim, ótima né? Ideia, gostei. Mas também eu tenho certeza que os nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem, que são conectados com o nosso canal, que chega para muita gente os cortes, eles assim vão receber muito do nosso bate-papo. Vamos começar assim. Eu posso chamar de Maria ou tenho que falar Maria Queiroga? Se importa-se, porque fica menor para eu falar Maria, né? Fica mais fácil. Maria, quem é a Maria Queiroga? Bom, nossa, começar a contar a nossa história é sempre um desafio, né? Até mesmo para quem é especialista em comunicação e oratória. Mas é maravilhoso. Então, eu vou começar pela máquina de escrever, que eu ganhei aos 9 anos de idade do meu avô. Vou resumir daí, sabe? Maria Queiroga é uma mulher cristã, em primeiro lugar. Eu sempre gosto de dizer isso. É uma mulher temente a Deus, em primeiro lugar. Então, tudo que eu faço é sempre buscando o direcionamento dele, inclusive a minha profissão.
né? Eu vou contar um pouquinho aí depois, rapidamente, sobre como Deus me direcionou para essa profissão. Mas com 9 anos eu ganhei uma máquina de escrever. Eu gosto sempre de contar essa história, sabe, bispo? É do meu avô. E meu avô, ele gostava de incentivar a escrever. Ele gostava de, na verdade, me incentivar. Eu fui criada por ele, né? Por meu avô e minha avó. Eles me adotaram. Então, assim, eu nasci e fui criada na casa deles. E eles me deram essa máquina de escrever com 9 anos, e eles me incentivavam muito a estudar, porque eles não tiveram a oportunidade. Então, para eles, o estudo era algo primordial, essencial e indiscutível. Né? Nada antes de terminar os estudos. Tanto é que eu não pude namorar quando eu era adolescente. Uau! Tá certo. Não deixava de jeito nenhum. As minhas amigas já namoravam ali com 15 anos, 16, eu não tive nada disso. Eles foram bem rigorosos comigo nos estudos e hoje eu sou muito grata. Hoje eles estão em Cristo, hoje eles estão nos braços do Pai. Meu avô partiu este ano, mas os dois muito tementes a Deus e eles me incentivaram muito. Então eu acho que a minha história começa aí, sabe? Começa nesse incentivo deles de sempre me manter ali no caminho de estudar para mudar a minha vida. Meu avô chegou a passar fome na infância, né? Ele veio da roça, então para ele o estudo era muito importante. Ele me deu uma máquina de escrever, me deu quadro de giz quando eu era criança, tudo isso. E a paixão por livros começou aí. Eu começo em letras apaixonada por livros, né? Por leitura, por escrita, e começou aí com 9 anos de idade. Bom, depois aí eu vou resumir um pouquinho da minha história, da Maria Queiroga aqui agora, vou pular algumas etapas, chegar lá quando eu fui fazer vestibular, né? Quando eu fui escolher ali a faculdade que eu queria, e por incrível que pareça, não era letras e não era comunicação social, olha só, era relações internacionais. Uau! Legal, né? Legal, amo. Eu sonhava com relações internacionais, mas curiosamente, tem sempre um ponto, né? Um fio condutor, tem sempre alguma coisa que liga, né? Uma profissão que você escolheu, definitivamente, né? Com a profissão que você sonhava. Então, eu sonhava na adolescência em fazer relações internacionais, mas eu também sonhei com direito. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, o que eu queria era a palavra. Por que eu queria fazer relações internacionais? Porque eu amava a prática do discurso, da negociação, de conversar. Eu acho que eu sempre fui apaixonada por isso, né? Isso é um dom. Eu acredito até que no meu caso seja um dom mesmo, né? Já nasceu ali, eu já nasci com esse gosto. Então, eu queria fazer relações internacionais porque eu gostava de comunicação, de me comunicar. E eu pensava, nossa, isso vai ser bom para mim. Direito, a mesma coisa, pela argumentação. Então, a argumentação, depois a gente vai falar um pouquinho, ao contrário do que muitos pensam, porque quando a gente fala argumentação, soa assim, vai brigar, vai discutir, não é nada disso, a gente sabe, né? Então, eu quis fazer direito, passei na faculdade de direito, na época no Enem, fui fazer o Enem, né? Passei com bolsa de 100%, aí eu chego em casa, orando muito a Deus, né? Eu pedi o direcionamento e coloquei isso, falei, Senhor, o meu dom, o que eu amo fazer é trabalhar com a palavra. Que profissão que eu vou escolher para trabalhar com a palavra? Porque eu sinto que essa que eu escolhi, né, que passei no vestibular, não é exatamente ainda o que eu queria. E adolescente tem muita dúvida, é normal, né? A nossa cabeça fica ali, o que eu faço? Vou determinar o meu futuro. Então, eu orei muito e pedi a Deus, eu lembro direitinho do pedido, bispo, esse pedido para mim é tão especial, não pode passar, não posso passar sem falar. Eu falei, Senhor, tem uma forma do Senhor me direcionar na profissão de uma maneira que a minha profissão caminhe ao lado do ministério que o Senhor tem para mim? Eu nunca vou me esquecer dessas palavras. E aí o tempo passou, eu tinha 17, 18 anos. E assim, somente há pouco tempo é que eu fui descobrir que sim, a minha profissão tem relação com o ministério. Depois eu vou contar um pouquinho. Mas, para resumir essa parte, e aí eu orei dessa forma. Coloquei nas mãos de Deus, eu quero que... Porque o nosso trabalho é a maior parte do nosso dia. Então, eu preciso fazer alguma coisa que, de alguma maneira, eu também sirva ao Senhor. Porque, afinal de contas, o meu trabalho vai ser a maior parte do meu dia. E aí, eu orei isso, depois, passados alguns dias, estava chegando o dia de fazer a matrícula na faculdade, que eu tinha passado, né? Em Direito, 100% de bolsa, eu tinha que ir lá na faculdade fazer a matrícula. Daí, eu já tinha orado, comecei a sentir no meu coração de fazer letras.
Eu falei, meu Deus, eu acho que eu devo fazer letras, porque a minha paixão pela comunicação é pela escrita, é sim pela comunicação e pela argumentação, mas no que diz respeito ao discurso, a fala, a como as pessoas se comunicam. Então, eu acho que letras vai ser importante. Né? E eu também tinha um sonho de ser escritora, por conta da máquina de escrever que eu contei no começo, né? Eu sonhava, aí é um sonho mais de criança, né? Sonhava em ser escritora, que olha como Deus é, né? A gente vai ver lá na frente que tudo foi se unindo, tudo se conectou. Curiosamente. Exatamente. Tudo se conectou, tudo que você fala se conectou. Se conectou. E aí eu passei esses dias, né, orando e tudo mais, e me lembro que tive que tomar uma decisão. Quando eu senti que devia fazer letras, eu falei, não, eu vou fazer letras, eu acho que é isso. Comecei a ler sobre a faculdade de letras. Porque é aquilo, né? A gente ora, pede, mas a gente também tem que se propor ali a conhecer o que a gente vai fazer, né? E aí eu comecei a ler sobre faculdade de letras, o que fazia, é isso é pra mim. É exatamente isso que eu quero. E aí eu tive que, só que não para, né? Porque eu tinha que encarar meu avô. Meu avô ficou todo feliz que eu tinha passado com 100% de bolsa na faculdade. A gente ia lá fazer a matrícula. Aí como é que eu encaro ele para falar, vô, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer com essa bolsa? Não sei, vamos tentar uma transferência, né? Ou seja, uma troca aí. Foi o jeito que eu encontrei de falar com ele, para ele não assustar. Mas ele achava a profissão de professor, eu falei para ele que letras ia ser licenciatura, eu ia ser professor, ele achava muito tão bonita quanto, ele admirava tanto quanto a profissão, né? Ele é advogado, enfim, de profissional de direito. E aí foi muito bacana, o incentivo dele foi muito natural. Não que se ele não gostasse da profissão, ele não me incentivaria, né? Ele me incentivaria. Mas como ele gostava das duas, foi mais fácil. Aí a gente foi para lá, bispo, a gente foi à faculdade, fazer a matrícula e, novidade, não podia transferir. Eu perdi a bolsa de direito. Não podia. Na época, o ProUni, sabe? Sim. Não transferia a bolsa de um curso para o outro. E aí foi que meu avô olhou para minha cara e falou, eu vou ter que pagar a faculdade para você. Uau! O que eu vou fazer agora? Você vai trabalhar para pagar? Porque eu não queria que você trabalhasse, queria que você só estudasse. E aí a gente teve que pagar a faculdade. Porque ele viu que era um sonho meu e ele sabe, assim, ele sempre me incentivou, ele sabia que eu não tinha decidido à toa, enfim, eu contei para ele, eu tinha muita liberdade de falar de orações. Você tinha quantos anos nessa época? 17 para 18. Foi assim que eu me formei no ensino médio, né? Então, como eu tinha muita liberdade de falar tudo para ele, falei, vô, eu tava pedindo a Deus isso, contei para ele, né? E você já era evangélica? Eu era católica. Nós fomos criados na igreja católica. Boa pergunta. Seu avô era... Muito católicos. Eles faleceram, né? Muito católicos, mas tementes a Deus e professando Jesus como Salvador. Fantástico. Isso me tranquilizava tanto ao ponto de quando eu fui, que aí depois eu vou contar, né? Como que eu fui para a igreja evangélica, que foi por meio do meu marido, que nasceu em berço evangélico. Quando eu me casei, a gente já pode até pular umas partes aqui, voltar. Storytelling é um pouquinho assim. Aí, ó, tá vendo? Eu também faço um pouquinho de estrangeirismo. Isso aí, ó. Então, você tá dando a oportunidade de eu fazer também. Falei, gente, se ela falar, eu falo. Depois a gente fala até disso, né? Mas eu, voltando um pouquinho aqui, indo lá na frente, depois quando eu conheci o meu marido, ele foi a primeira vez que, quando eu me casei, foi a primeira vez que os meus avós entraram numa igreja evangélica. Eles tinham pavor. Eles tinham, assim, uma visão totalmente diferente do que eles tiveram quando eles conheceram o Felipe. E eu sou muito feliz por isso, sabe? Que legal. Porque o Felipe, ele soube levar a mensagem, mostrar ali que, olha, somos irmãos. Somos irmãos. Né? Não vim aqui para quebrar a sua imagem. Eu não vim aqui para... Uma imagem que, às vezes, as pessoas têm do evangélico, né? Que o evangélico é aquele que vai lá, vai chegar na casa do católico e vai quebrar a imagem dele. E vai desrespeitar, né? Vai né? desrespeitar. Tá. Não é assim, Tudo começa no respeito, Tudo né? começa no respeito. E aí eles gostaram muito do Felipe e a gente se casou na igreja. Não, e é legal, sabe por quê? Porque você conectou bastante. E não tem só a questão do católico. Porque quando você fala de avô, me marca também, porque eu fui muito ligado ao meu avô, e meu avô era assim também. Ele investia em tudo que eu queria fazer na vida, ele investia. Se eu sonhasse com algo, ele ia lá e... Então tá bom, tá aqui. Sonha que eu realizo. E não era só a questão de ser católico, era a questão também daquela... O avô é muito mais paternal do que o próprio pai.
Então, acho que tinha a ver com isso também. Você contando essa história, eu fico olhando meu avô, as coisas que ele havia. Porque o avô É pai duas vezes, né? Igual muito mais vó e mãe duas paternal. vezes, é. É muito mais paternal, muito mais protetor, muito mais incentivador, muito mais harmônico. E eu acho que tem a ver com isso também. Era um Aham. pouco de crença, assim, de achar que o Felipe ia talvez, né, atrapalhar e bloquear, mas também que o Felipe tomaria um espaço É. dele, né? Então tem a Exa ver com isso tem também, também, é né? Tem a verdade. ver com isso. É crente ainda, né? E aí vai tomar minha neta. A minha avó, olha só que curioso, né? A minha avó, ela já era mais brava. Assim, às vezes, né? Meu avô Claro. também, às vezes, era bravo, né? Como eu disse, ele Mas era a mãe, rigoroso. a maioria é sempre assim. A mãe, vó, é sempre mãe. Eles eram rigorosos, né? Não é nem bravos, eles eram rigorosos. Mas eu lembro que quando eu contei em casa, aí, olha só, a gente conectou aqui as partes e elas realmente estão ali próximas, né? Porque a gente estava falando do vestibular, aí eu fui lá, fiz faculdade de letras, mas é perto do momento que eu conheço o Felipe. Porque eu conheci o Felipe com 18 anos. Então foi Legal. tudo muito próximo. Assim que eu entrei na faculdade, eu também conheci o meu marido, né? Eu tô lembrando aqui você falando, eu ia comentar. Que quando eu fui falar lá em casa que eu conheci uma pessoa, né? E olha, a gente não ficou, não, a gente não beijou, não. A nossa história é bem curiosa, assim, desde o comecinho, sabe? Foi aquela coisa bem de filme, né? A gente orou. A gente se conheceu numa comunidade da época do Orkut. Uhum. Você lembra do Lembro Orkut? do Orkut. Agora eu vou falar igual o apóstolo, né? Os dinossauros, por favor. É isso aí. É isso aí. Então, na época do Orkut tinha comunidades. Aí a gente participava de uma comunidade evangélica, que eu não lembro agora qual. Não lembro se era Diante do Trono. E na época as comunidades eram muito pequenas, né? Eu já gostava de música evangélica, então a gente se conheceu numa comunidade evangélica ali do Orkut. E começou a conversar. Olha, Maria, a gente podia se conhecer, hein? Eu tô sentindo no meu coração Deus falar comigo. E assim, na época eu rio, porque a gente talvez não tinha maturidade para saber mesmo se era a nossa vontade ou se era Deus que estava direcionando, mas de uma certa forma ou de outra, Deus realmente direcionava, né? E aí estamos aí. E eu lembro que a gente saiu para comer pizza, eu contei para os meus avós que a gente ia sair para comer pizza, mas que eu prometi que não ia dar beijo, que não ia ter nada, que eles eram bem assim, né? Aí cheguei em casa e falei assim, vô, ele quer conhecer vocês. Que ele gostou de mim, a gente conversou, ele quer conhecer vocês. Aí eles fizeram um questionário do Felipe. Mas ele é o quê? Quando eu falei que ele era evangélico, a minha avó falou, quando ele chegar aqui, eu vou jogar um balde de água fria na cabeça dele. Imagino. Eu não esqueço dessas palavras. Eu falei, vô, mas ele é bonzinho. Mas ele é evangélico. Eu não quero crente na minha casa, não. Mas aí quando chegou lá, aí eu falei assim, Felipe, olha só, você vai encarar isso aqui. Contei pra ele. A gente continuou orando umas semanas. Quando foi ali mais ou menos 2 semanas depois, que a gente já estava em oração, ele falou, não, eu quero te pedir namoro mesmo. Vou lá. Eu falei, mas você vai encarar minha avó, que é assim. Meu avô, acho que ele tá meio tranquilo, por incrível que pareça, que era o mais rigoroso. Mas a minha avó, ela falou que vai te jogar um balde e você se prepara aí de água fria na cabeça. Não, eu vou conquistar sua avó, pode deixar. E o Felipe, gente, a gente está falando de comunicação aqui, eu preciso colocá-lo como exemplo. Ele é um exemplo de comunicador. Ele é muito gentil, ele é com as pessoas, a paixão dele é por vidas, né? Legal. Como a gente costuma falar, como é o nosso lema, né, na igreja. É verdade. Então, sempre foi a minha também. E aí, quando ele chegou, ele falou, não, pode deixar, eu converso com ela, vou explicar que se ela quer que você permaneça na sua igreja, com seus compromissos lá, porque eu tinha muitos compromissos na igreja católica, né? Eu já participava muito, já pregava, preguei com 17 anos na igreja católica, na Renovação Carismática Católica. E aí, ele falou, não, dona Leia, quando ele chegou lá, ele falou assim, eu respeito a fé dela, a gente acredita em Jesus. Jesus é o único salvador, não é isso? Então tá tudo certo, eu não vou tirar ela, não. Se ela quiser mudar de igreja, é com ela, mas pode ficar tranquila. Minha avó amou o filho. Agora, aí depois o Felipe foi simplesmente adotado. Imagino. Filho. Foi um excelente comunicador, né? Foi. Ele foi ali, aquele cara do Ele relacionamento, soube ele usar usou as ferramentas certas, mas a gente usa a ferramenta certa porque ela está dentro da gente, Exatamente. né? Quando está dentro da gente, é mais fácil, né? Exatamente. Ó, gente, vocês estão vendo que a gente só começou aqui ela falando dela, olha só tanta coisa que a gente já falou bem legal, a gente já falou de fé, já falou de paternidade, já falou de avô que são coisas legais, já falou de incentivo, falou de dedicação. Você volta um pouquinho para eu entender, as relações internacionais eram um desejo
Uhum. Depois você passou no direito e fez Era um letras. sonho fazer relações internacionais. Ah, legal. Que a gente Porque acabou de... você falou de 3 coisas, mas eu fiquei na dúvida Das relações internacionais não tinha aqui. Quando eu passei no ProUni, só tinha opção de... Não tinha opção de relações internacionais. Eu esqueci até de contar essa parte, que é muito importante, né? E aí eu ia colocar como opção relações internacionais e direito. Mas aí só tinha direito. Eu já também tinha vontade, né? Já era uma dúvida ali naquele momento. E aí por isso que eu coloquei só direito. Legal. A gente se conecta muito as nossas histórias, porque além de eu também ter casado muito cedo, a Usana também ser católica, eu era evangélico. Ah, ela me contou. Eu verdade. fiz relações internacionais agora, foi a última que eu fiz. Você fez Eu relações amo, internacionais? eu formei em História, mais novo. Aí há uns 8 anos atrás, 6 anos atrás, fiz Ciências Políticas. E agora, no passado, fiz... Agora é mais fácil, porque a gente pode fazer de forma online, né? E agora eu concluí Relações Internacionais, que é apaixonante. Que bacana. Apaixonante. Você ainda gosta muito de Relações Internacionais ou passou? Eu não domino, né? Eu não, obviamente, Não, mas eu não gosta do sobre... assunto, gosta de pesquisar, gosta de assistir telejornal? Gosto. Quando é esse tempo que hoje está muito globalizado, né? Mudou muito, mas né? A geopolítica hoje é muito difícil. Por isso que, assim, dos princípios que eu tenho eu sempre falo isso, né? Que você até comentou aí, o bom comunicador é aquele que tem algo, ele se comunica bem porque dentro dele há algo para ser comunicado daquela maneira. Então, por que a comunicação do Felipe lá atrás foi tão boa, né? Com os meus avós ali naquela situação que não era muito favorável a ele? Porque ele não só expressou gentileza, mas ele realmente tinha isso dentro dele. Tinha dentro dele, com certeza. É o que eu costumo dizer, a nossa linguagem nos revela. Então, para ela nos revelar, ela tem que revelar aquilo que a gente é. Porque quando é falso, obviamente o falso não dura. Você pode até forçar alguma coisa, mas você logo mostra o que você tem dentro. A gente dá às pessoas o que temos dentro. Exatamente. Quando é de dentro para fora é diferente. Isso. E você trabalha numa área, sabe, Maria, fantástica. Eu sou apaixonado. Aí, só concluindo, aí você falou do direito. Eu amo direito. Eu falei que no dia que lançar a faculdade de Direito à distância, eu faço. Só não para ser advogado. Eu amo as leis. Porque quando você estuda tanto a RI quanto Ciências Políticas, se estuda muito o direito. Então, eu estudei muitas coisas do direito. Então, eu fiquei apaixonado pelas leis, pela forma de direito social, direito tributário. Eu fiquei apaixonado, porque eu estudo algumas para fazer tanto a RI quanto as Ciências Políticas. Claro que eu eliminei muitas eu falo assim, eu fiz RI agora, mas porque eu eliminei 1 ano e meio. Que eu não fiz 3 anos por causa da História e das Ciências Políticas, eu eliminei metade do curso de RI. Então fica mais fácil, né? Você vai por eliminação e a próxima que eu quero cursar eu vou fazer em 1 ano, enfim, porque é estudar as questões partidárias de partidos políticos. É 1 ano eu formo, elas são 3 anos, mas eu já estudei bastante. É bem melhor, e aí você vai eliminando, e aí você faz uma faculdade de 1 ano e fica feliz, né? Da vida, né? Me formei em partidos políticos. Quanto tempo? 1 ano, porque são 3, mas eu só precisei de 1. É só agregando conhecimento. E eu tenho vontade também de fazer direito. Mas só que direito não tem online, não tem como ficar 5 anos à noite dentro de uma sala de aula de manhã. Não tenho esse tempo. Mas se lançar ele online, aí, eu tô matrícula garantida. Só para estudar, nem é questão, não, é para estudar. Para esse conhecimento, é muito legal. O conhecimento é maravilhoso. É muito legal. Eu amo o conhecimento. É verdade. Apesar que o mundo traz muito conhecimento muito rápido pra gente, mas eu ainda sou a favor. Eu gosto das duas coisas. Muitas pessoas falam, mas hoje em dia é perda de tempo cursar uma faculdade, porque 5 anos na faculdade você aprende fazendo um curso. Eu entendo, mas eu não desvalorizo a faculdade, porque formar numa faculdade, você lembra que é como o seu avô. Eu acho que a alegria do seu avô foi ver você formando. Exatamente. Como não dar isso às pessoas que acreditam em nós? Temos que dar esse valor, com certeza. Porque a faculdade é a formação... Hoje em dia eu diria que básica do indivíduo. Porque mesmo que, mas eu posso ser um bom profissional sem a faculdade. Pode. Claro que você pode. Pode. Né? Excelente profissional. Mas é muito bom para você ter um conhecimento acadêmico. Agrega as duas coisas, né? Vai lá, se você tem tempo, faça e invista, né? Exatamente. Mas vamos lá, que a gente falou tanta coisa aqui. E eu quero falar sobre comunicação. Claro. Eu amo a comunicação.
a comunicação, ela é uma ferramenta incrível. Eu faço alguns cursos, às vezes, de comunicação com algumas pessoas que se comunicam bem, porque eu amo aprender. Maria, fala um pouquinho, porque você é muito boa, muito forte nessa área de comunicar, né? E tem aquela questão, comunicação, oratória, elas andam junto, mas são coisas diferentes, né? São. E fala um pouquinho da comunicação. Claro. Então, a comunicação é todo o nosso processo, a nossa linguagem. Tudo comunica. A roupa que eu visto comunica. O olhar, o sorriso, a maneira como eu me coloco, a maneira como o Felipe chegou lá para falar. Ele não chegou com a cara fechada. Isso. Ele chegou mostrando que ele estava aberto à conversa. Tudo comunica. Comunicação é tudo. É a maneira com a qual nós simplesmente nos relacionamos. Então, tudo é comunicação. Agora, a oratória é a arte da eloquência. É a arte da palavra. É a arte do discurso. De saber discursar. É muito específico. Então, geralmente, a gente fala de oratória para públicos, para palcos, né? A oratória é isso, é a arte do bom domínio da palavra, da eloquência, de você saber discursar bem. Então, são coisas diferentes. Comunicação é tudo, tudo comunica. Legal. Tudo... Vamos lá. Por exemplo, palavras difíceis, vamos supor que eu usasse aqui um sine qua non, um cíclico, algumas palavras... Isso agrega numa palestra, não agrega... Depende de onde você vai estar fazendo essa palestra, o público que vai estar recebendo essa narrativa. Porque às vezes as pessoas não entendem o que você está falando quando você usa uma palavra difícil, diferente. Uma palavra, né, com uma outra tipo de linguagem. Qual que é a sua opinião? A minha opinião, ela está muito respaldada em Perelman, que é um grande... teórico da área da retórica, né? A autora do livro aí, A Nova Retórica, que diz que você tem que conhecer o seu auditório. É o que eu penso. Quem é o seu auditório? A partir do momento que você conhece o auditório, conhece o grau de adesão à sua ideia, porque olha que curioso, né? Na oratória, a gente precisa passar por inúmeros pontos. Então, primeiro deles, conhecer o auditório. Pilares, vou chamar de pilares, né? Anota as aulas aí, gente. Anota aí, ó. Já tá dando ponto é aula. É aula mesmo, verdade. Ponto é aula, gente. Então, a gente primeiro precisa conhecer o auditório. Auditório aqui, ele tem um conceito de auditório universal, que não necessariamente é um auditório num palco, né? Qualquer pessoa, aqui é um auditório. Estou conversando com vocês, se eu trago para cá palavras próprias do meio da linguística, por exemplo, qual o sentido? O meu auditório aqui não é profissional em linguística, pelo menos, né, na hora que a gente conversou, eu vi que cada um tem a sua profissão, não é de linguística. Então, não faz sentido eu trazer nomenclaturas técnicas de linguística para falar aqui, porque eu não vou ser entendida. E aí eu mostro presunção. Eu mostro arrogância, eu mostro... Sabe o estar no alto da Torre de Marfim, que a gente fala no meio acadêmico? Não tem a menor necessidade. Então, assim, acaba transmitindo um pouco disso. Primeiro que a gente precisa, então, voltando nos pilares, é conhecer o auditório, ou seja, conhecer com quem a gente se comunica. Porque a partir do momento que eu conheço o meu interlocutor, a pessoa com a qual eu vou me comunicar, eu preciso, conhecendo esse interlocutor, eu vou saber as palavras que eu devo usar, os assuntos que eu devo abordar, por onde eu começo. Então, não só as palavras, mas também a elaboração do discurso. Né? Porque, por exemplo, se eu trago um repertório, ou seja, um conhecimento que você não tem para explorar com você ali no meu discurso, na minha palestra, na minha pregação, enfim, qualquer situação, se eu trago um repertório que o meu público não conhece, acontece o mesmo com as palavras que você citou. Então, é o mesmo que trazer uma palavra difícil que eu sei que o meu público não conhece. Não é vantagem, né? É claro que, assim, na maioria das vezes, a gente lida com públicos, quando a gente fala, assim, de palestra, de falar em público, né? Do auditório mesmo, como a gente conhece, num palco, né? A gente lida com um público misto. A gente lida todo lugar pode ter alguém exatamente, uns que conhecem, outros não. Mas sempre tem um ponto em comum. Então, você sempre conhece ali, é um público adulto. E aí tem sempre que fazer ali os principais
levantar os principais pontos, as características principais daquele público. É um público adulto? É um público evangélico? Não é? Então, a gente sabe disso até mesmo quando vai evangelizar, né? Quando vai falar da palavra de Deus. Quando a gente fala da palavra de Deus na igreja, de uma maneira. Mas para um público que não conhece Jesus, a forma como a gente aborda é outra. Então, as palavras mudam. Elas mudam de acordo com o contexto. E é claro, posso usar uma palavra que seja... que mostre a ampliação do meu vocabulário, né? Porque, às vezes, não ter vocabulário, isso é muito importante aqui, não ter vocabulário prejudica o orador, prejudica o comunicador. Como que faz pra gente melhorar o nosso vocabulário? Leitura? Eu começo pela leitura literária, do texto literário, e a gente tem também a leitura... Quem lê muito... Exatamente. A leitura do texto bíblico também ajuda muito. Porque aí a gente fala do texto bíblico como a palavra de Deus, a gente tem um ponto, que é o ponto, né, da religião, da nossa fé, e a gente tem também o texto bíblico aqui, eu vou trazer o texto bíblico como para a minha área de letras. Na minha área, ele é um texto literário, um texto sagrado, sim, mas um texto literário também, né? Então, foi escrito pelas pessoas e que muitos deles tinham muito conhecimento linguístico, né? E aí a gente tem ali, a gente tem a própria mesóclise na Bíblia. Na fala do dia a dia, a gente não usa mesóclise. Dar-te-ei por herança, é verdade. Está lá na Bíblia. A gente aprende a usar até a mesóclise. É verdade. E a Bíblia tem hora que tem umas palavras que você fala, gente, está escrita errada essa palavra aí, não é verdade? Exatamente. Você olha umas coisas que não é comum da nossa... Até porque os estudiosos, né, da Bíblia, os tradutores, os são intelectuais, não são pessoas que se dedicaram à hermenêutica, ao estudo ali aprofundado. Então, a gente tem, sim, um bom vocabulário para ampliar e muito rico na Bíblia, na própria Bíblia. Tem algumas versões que elas simplificam, né? Sim, as versões atualizadas, elas mudam um pouco, né? E facilitam o entendimento também, né? Também. Porque depende, como você falou, tudo é auditório, tudo é o auditório. Legal, gostei disso. Gente, eu não sei se vocês estão curtindo, mas eu tô amando. Olha, eu tô até assim preocupado porque eu vou ter que fazer uma parte 2, né, Alice? Cara, porque a conversa tá boa demais, né? Mas vamos lá. E aí você falou da comunicação, você falou coisas de auditório, peguei. Como que eu faço para puxar mais a atenção do público quando eu estou dentro de um falando para alguém, independente do público? Tem alguma dica assim para a gente chamar a atenção? Isso daí é uma arma, né? É uma ferramenta. Adorei essa pergunta, mas já posso dizer que bom que a gente está falando aqui, né? Porque eu sempre falo que a oratória, a retórica é uma arma. E é por isso que eu conversei até com a pastora Osana. Eu disse o seguinte: pastora, hoje, para mim, eu vou fazer uma intertextualidade com a famosa frase que a gente já conhece, que é a seguinte: não me preocupo com a fala dos maus, mas com o silêncio dos bons. Aqui eu vou fazer uma intertextualidade com essa citação, que é o seguinte: não me preocupo com a boa retórica dos maus, eu me preocupo com a má retórica dos bons. Nossa. Porque a retórica é uma arma e ela precisa estar na mão das pessoas certas. E aí você perguntou o que fazer para conquistar? Emoções. Porque tem uma frase do Dale Carnegie que eu vou trazer aqui. Olha como é que já é uma arma, gente. Dale Carnegie é um grande comunicador, professor nos Estados Unidos. Ele deu muitos cursos para profissionais, para empresários do Wall Street, né? Então ele é muito conhecido aí no meio da comunicação. Ele tem vários livros como fazer amigos e influenciar pessoas, como falar em público e encantar pessoas. E esses livros já se tornaram clássicos da argumentação e da comunicação, inclusive. Legal, né? Eu já li esse primeiro que você citou. E uma das colocações dele, que eu trago para a retórica aqui, para responder a sua pergunta, como fazer para encantar mais as pessoas, e eu acho forte, tá? É forte a fala dele. Mas como eu tenho que trazer o conhecimento teórico aqui para responder e para ajudar também, eu vou dizer: o ser humano é um ser muito mais emocional do que racional. Tocar nas emoções conquista mais. E aí é que eu pego, porque olha lá, eu vou falar um pouquinho agora, voltar um pouquinho rapidinho da minha história, da minha formação. Na verdade, agora eu vou tocar no ponto da formação acadêmica, para chegar a essa frase novamente e concluir com o que eu tenho com o que eu ensino no meu curso, inclusive.
eu fui fazer letras. Depois que fiz letras, fui trabalhar como professora de português. Aí trabalhei muito tempo com curso preparatório para concurso público, pré-militar e tudo mais. Chegou um momento que foi mais ou menos ali em 2000 e depois da pandemia, eu comecei a ouvir os conselhos do meu marido. Ele dizia assim: Maria, a sua linguagem e o que você tem para fazer já passou do Enem e do vestibular e do pré-militar. Você precisa trazer o seu conhecimento para um público adulto. Escuta o meu conselho. Porque a sua linguagem, primeiro, a sua linguagem é para um público que não é um público adolescente. Segundo, o seu nível de conhecimento, aí ele falou uma coisa que me marcou muito e que com todo respeito eu vou falar aqui, porque o público jovem é maravilhoso de trabalhar. Eu trabalho com eles ainda, né? Eu ainda trabalho, né? Na educação básica. Mas o conhecimento de retórica e argumentação, lá na escola, lá no pré-vestibular, ele não é para aquele momento. Não é. Ele não é para esse momento. Aí o que acontecia? Eu começava a perceber que era tanto conhecimento que eu estava adquirindo estudando para o mestrado, que inclusive eu vou falar aqui agora, que eu estava jogando, abre aspas, pérolas aos porcos, mas não no sentido de menosprezar o público, mas no sentido de isso aqui não é para eu comer agora. Não é para eu me alimentar agora. E aí eu peguei esse conhecimento de retórica, argumentação e oratória e pensei, esse público jovem, ele não está preparado ainda para esse conhecimento. E aí que eu comecei a fazer a transição de carreira. Comecei a trabalhar essa transição de carreira. Ou seja, deixar o vestibular. Por quê? Porque eu sentia a necessidade de trazer esse conhecimento de retórica para um público adulto. Profissionais, empresários, líderes, pastores, enfim, que são as pessoas que me procuram. Bom, vamos lá. E eu falei, né, que foi quando eu comecei a estudar para o mestrado em 2019. E aí estudei para o mestrado, passei em segundo lugar na UERJ. Fui bolsista da CAPES, inclusive tenho orgulho danado de falar sobre isso, né? Porque é difícil. Eu estudei durante um ano inteiro. Então, passei em segundo lugar, foi lindo, né? Todo o processo acadêmico. Foi muito gratificante para mim, sabe? E lá dentro, eu estudei sobre semiótica. Eu fui estudar semiótica, não sei se vocês conhecem. Mas a semiótica é a ciência, uma meta-ciência, que estuda os significados, os sentidos produzidos por um signo. O que é signo? Tudo que transmite um significado, né? Então, as cores aqui do seu podcast transmitem um significado. No semáforo, o verde, o amarelo, o vermelho transmitem um significado. A semiótica estuda tudo isso. E com a semiótica, eu comecei a unir a semiótica à argumentação. E eu pude perceber, bispo, que eu estava entrando nesse campo da argumentação, me aprofundando nele. E aí eu mando um abraço, um beijo aqui para o meu professor lá, o professor André Conforte, o professor André Valente, que foram os professores na UERJ, são as minhas inspirações lá dentro, né? E eu pude estudar a argumentação pautada na lógica. Olha, agora a gente vai chegar de novo àquela parte que eu estava falando lá, tá vendo? Tem a ligação aqui. Eu comecei a estudar a argumentação pautada na lógica, né? E aí eu primeiro fui no básico. Lá em Aristóteles a gente vê que a argumentação tem 3 pilares: ethos, patos e logos. Ethos é quem é o orador. Quem é a pessoa que está falando? É a credibilidade de quem fala. Então, o bispo, ele vai falar, por exemplo, de gestão e empreendedorismo, que eu sei que o senhor ensina também, né? Ele olha o conhecimento dele, olha a área em que ele atuou, a área profissional dele, ele é alguém para falar sobre isso, ele é alguém importante que domina esse assunto para falar sobre isso. Ethos. Patos, paixões. Vem de paixão, ou seja, vem de sentimento. Diz respeito ao outro, aos sentimentos do outro, a como eu toco os sentimentos do outro para fazer com que ele me ouça. E aí que entra, é aí que tem a conexão lá, quando eu falei do Dale Carnegie, que ele diz, o ser humano é mais emoção do que razão. Quando diz respeito, aqui não significa que tem de ser, tá? Não estou dizendo assim, a gente tem que ir mais pelas emoções, não. Mas nós somos muito. Nós somos, para ser conquistados, tem no que discurso, ter emoção. O toque na emoção é o que o Dale Carnegie vai dizer. Contando que histórias. É importante nos sentimentos. Nessa emoção, você acha que a gente contando histórias toca nas emoções do interlocutor. E é por isso que eu falei que era uma arma, lembra? É. Porque as pessoas ruins, as pessoas história más, das pessoas elas vão usar... ou histórias nossas. O que você acha que
aproxima mais a pessoa de você, contando uma história sua? É justamente a conexão, é justamente a identificação. A gente fala que é a identificação. Está relacionado ao sentimento também, relacionado ao patos. Legal. Eu me identifico Contando com a maneira algo, como você fala. Quando eu vou fazer uma palestra, se eu contar algo, uma história comovente em mim, emocionante, você acha que eu pego o público? Assim, você toca nesse ponto, toco no neles. Patos, Legal. é o que a gente chama de patos. Mais rápido. Exatamente. E aí, olha, por isso que eu fiz todo esse roteiro para chegar aqui, porque quando eu comecei a estudar lá no mestrado, a argumentação pautada na lógica, eu fui ver esses pilares, patos, etos e logos, que aí logos é o quê? É a lógica, é a própria lógica. Ou seja, você toca as pessoas para convencê-las de alguma coisa, né? Para conquistar aquela audiência pelo patos, ou seja, tocando nos sentimentos. Aí tem storytelling, tem a conexão, tem tudo isso que a gente falou. Uhum. Sim, você toca aí. Só que se ficar só aí, morre aí. Ninguém vai longe. Mas tem que entregar mais. Exatamente. É o que a gente vê muita gente fazer, né? Emociona, mas não consegue. Os coaches fazem muito isso, né? E é bacana. Mas existem os bons, existem aqueles que eu, como comunicadora, como especialista nisso, considero que precisam melhorar. Aqueles que eu vejo que já evoluíram, né? Eles têm essa ferramenta, eles entendem essa ferramenta mesmo do patos, né? De entender como é importante você tocar nos sentimentos do outro, mas ao mesmo tempo eles também entendem os bons, os que eu considero, né, que são que já aprimoraram a sua comunicação, a sua argumentação, que o conteúdo é o carro-chefe. Então, sim, para conquistar minha audiência, para conquistar um público, eu toco nos sentimentos, que a gente falou aqui agora, mas eu preciso trazer substância, repertório sociocultural, que é a parte que entra o repertório sociocultural. Por exemplo, se a gente fala de uma pregação, né, vamos falar aqui que o senhor é pregador, né? Vamos falar desse meio. Se você toca nos sentimentos do público, mostrando ali, olha, você fala, né? Geralmente o pregador coloca um sentimento, coloca uma questão, uma causa, né? A gente vai falar das orações do nosso auditório, a gente vai, enfim, vai começar pelo patos, ok. Mas se o pregador ele não entra na palavra de Deus, você pode me responder isso muito bem. Se você chega lá e fala, dá um grande discurso emocional e lindo, motivacional, mas não cita um versículo bíblico, não cita a Bíblia. Se você não trouxer a Bíblia, o que vai acontecer? O público não a pastora Zana fala muito isso. Ela fala que ela fala até num tom, às vezes, de me corrigir. Ela fala, amor, termine em Jesus sempre. Uhum. Tipo assim, porque a gente vai citando, busca alguma forma de terminar em Jesus todos os seus sermões. É maravilhoso. Eu vou falar agora a minha opinião. Ali é a minha opinião sobre os pastores, sobre o senhor também, sobre o apóstolo, a apóstola, com relação à comunicação. E isso tudo que a gente está falando aqui é maravilhosa. É maravilhosa. Que bom. Porque a gente pode ver exatamente esses pontos que eu falei. Existe um momento de conexão, ou seja, da gente falar mesmo dos nossos sentimentos, porque a gente está ali na igreja para derramar todas as nossas angústias aos pés de Jesus. A gente está ali com as nossas emoções. Eu costumo brincar, que tem muita gente que fala assim, gente, precisamos ser mais racionais, precisamos ser só racionais. Olha, eu vou falar a fala do meu psicólogo, profissional da área. Se a gente fica só racional, você vai virar psicopata. O psicopata é só racional. Olha que curioso, bispo. Porque nós, seres humanos, nós somos dotados de emoções, a gente precisa valorizar as emoções. Mas não podemos nem... Aí eu vou falar aqui a fala dele também. O Carlos vai me assistir e vai gostar. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ele sempre diz isso. Eu acho isso fantástico na comunicação dele, desse psicólogo que é fantástico. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O ser humano é dotado de emoção e de razão. Precisamos dos dois. Então, na hora que a gente vai se comunicar, seja numa pregação, seja numa palestra, seja num discurso, qualquer que seja, precisamos sim da emoção, porque essa emoção precisa ser verdadeira. Por isso que o storytelling conquista tanto. Porque eu falo de mim, eu mostro o que aconteceu comigo, que se conecta com você. Verdade. E eu preciso também da substância, ou seja, eu preciso também do conteúdo, do repertório, e aí, de acordo com o contexto que está inserido. Cara, você tá entendendo, você que tá aí na sua casa, que você tá tendo uma aula. Fica até difícil da gente falar aqui com tanta qualidade. Esse é o podcast que a gente tem que
Eu sou assim, sabe? Quando o assunto é bom, eu falo, não vou assistir esse podcast agora, vou assistir na hora que eu tiver tempo, porque eu vou assistir pausando. E eu vou assistindo pausando e anotando. Esse é o tipo de podcast que a gente tem que assistir pausando, Legal, porque tá obrigada. muito legal, muito legal. E não tem como a gente não fazer uma parte 2, porque eu tenho um monte de coisa para falar Já aceito o convite. né, e a gente não vai ter tempo por causa da proposta do nosso podcast. Uhum. Bom, eu já vou caminhar para a pergunta final, que é do superpoder e tal, mas eu tenho que perguntar uma coisa antes, mas assim, você falou muito do argumentador, né, de argumentar. Eu vi que você anotou aí, É, estava tem anotando. como você dar uma, assim, como é que eu vou dizer? Uma dica pra gente, como a gente ser um bom argumentador, não num palco, mas na vida. Tem. Sabe, vamos Sim. supor, hoje a minha esposa de manhã, ela falou várias coisas, eu preciso argumentar com ela, não para vencer ela, porque Sim, eu estava falando convencer da sua antes ideia. aqui que a gente não precisa vencer ninguém numa Exato, discussão, é. mas só um exemplo, que às vezes o marido está precisando de um argumento melhor para mostrar, passa o isso líder todos de os dias. trabalho, a esposa, o filho está precisando, cara, eu preciso conseguir argumentar com meu pai, ele não entende o que eu estou pensando. Tem alguma dica assim pro jovem, pro marido, para a esposa, pro liderado que quer entregar um projeto na empresa e ele não consegue buscar um argumento para convencer o chefe dele de que aquilo é bom? Eu acho que essa dica aí vai ser ótimo, né? incrível. Tem uma dica? A minha dica vai servir para todas esses Legal, contextos que você já me animei. falou. Eu tenho tantas, Bispo, olha, eu vou ter que voltar mesmo. Cara, já vou falando, Júlia, leva ela de novo, né, Júlia? Já faço questão, com certeza. Eu vou dar uma dica linguística. E pautada lá no Perelman que a gente falou agora há pouco. Lembra que eu falei que ele fala do auditório e do grau de adesão? Uhum. Quando você está nessa situação aí que você falou, você geralmente, as pessoas que querem essa orientação é porque elas percebem que o grau de adesão, aí eu vou falar do grau de adesão aqui, ó, do Perelman, que o grau de adesão não é muito favorável, ou seja, que aquela pessoa, vamos supor, você está lá conversando com a sua esposa, e você sabe que a ideia que você quer colocar, ela não tem muita adesão, a sua esposa não adere muito à sua ideia, ou seja, ela não é muito favorável. O que você deve fazer na parte linguística, eu vou te falar, nunca use expressões como mas, porém, entretanto, todavia, que mostre que você está batendo de frente com a pessoa. Porque isso já bloqueia no outro e é impressionante, gente, bloqueia para mim também. Eu estou ensinando aqui, mas assim, eu também, né? Eu falo com o Felipe lá em casa, amor, quando você quiser falar alguma coisa, quando eu chegar para você e falar, amor, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, a gente tem que conversar sempre. Casal, pai e mãe, gosto disso, não gosto daquilo. Quando eu for falar alguma coisa e você quiser me convencer, quiser me mostrar o seu ponto de vista, pelo amor de Deus, não use os mas, os poréns, porque isso, eu chamo, o bispo, representativo de... É um gatilho, um choque, um gatilho já... Você arma a pessoa contra você. E é representativo mesmo. É pautada, eu falo isso até pautado na semiótica, tá? Eu diria que ele representa, ele é um ícone de já aprendi. Oposição. De oposição, de briga, muito bom. de discussão. Então eu tô aqui com você e falo assim, ô bispo, vou colocar uma situação aqui, fazer um teatro aqui, uma encenação. Ô bispo, eu não gostei daquele dia que você falou daquele jeito comigo, eu me senti desrespeitada por você, parece que você estava me dando uma bronca. Nunca aconteceu isso, né? Então a gente pode desenhar. Parece que você estava me dando uma bronca, o jeito que você falou me ofendeu, me chateou. Aí você quer se desculpar ou quer mostrar para mim que a sua ideia. Poxa, eu preciso mostrar para ela que não tive a intenção de ofendê-la. Só que aí você vai e começa assim, mas você também pediu, né? Mas você esqueceu que você fez isso. Mas, amor, eu fiz isso porque lá atrás... Olha o mais aí. Mesmo que não esteja no discurso marcado... Parece que a gente está sempre chocando, né? Exatamente. Vai mostrar, você vai entrar em conflito. Então, eu finalizo essa orientação com o seguinte. É simples. Aliás, não tão simples assim. Na hora do calor você... Exatamente. Porque aí entra um outro ponto que não é da comunicação. Que é o controle e a gestão das emoções. Aí já é uma parte de psicologia, isso. Né?
tem que gerir as emoções. Depois de fazer isso, respirar fundo, né? E a gente na terapia, a gente aprende muito isso. Quando eu fiz terapia, aprendi muito a respirar e deixar, porque depois a comunicação vem boa. Depois disso, você entende essa dica que eu dei, que é linguística, e você entende uma coisa também que é muito importante. Se eu estou numa relação de comunicação e eu preciso colocar as minhas ideias e ser entendido e convencer o outro, eu primeiro vou ouvir. Eu primeiro vou mostrar que eu estou aqui. Sempre ouvir. E olha que curioso. O que o outro falar, quando eu for fazer o meu discurso, eu começo a partir do que o outro diz. Legal. Porque quando eu pego Boa falas dica. do outro, por exemplo, quando você falou aqui, ó, isso daqui, por exemplo, eu concordo até daqui, tal, você coloca. Quando você repete falas do outro, é muito interessante isso. Quando você repete as falas do outro, o outro já percebe. Me ouviu. Me ouviu e me valorizou. Exatamente. Agora ele vai te ouvir também. Quando você falar. Então isso é muito importante. Mas geralmente, por quê? Porque geralmente a gente vê que nas comunicações há muitas brigas e ruídos. Vou ter que assistir esse podcast umas 10 vezes, hein? Vou ter que assistir, Há muitas anotar e brigas. mandar perguntas para você no particular. Há muitas brigas, bispo, porque as pessoas... Uma frase que é minha, que eu cito bastante. Quando estão ouvindo, não estão ouvindo. E quando estão falando, não estão falando. Aí quando eu falo isso, é um paradoxo. Isso é verdade. Uma amiga disse assim, nossa, isso é um paradoxo. Como assim? Explica isso. É curioso, eu acho que eu entendi, mas explica. Quando eu estou ouvindo, eu estou pensando... Se você está ouvindo, pensando no que você vai responder, você bloqueou a audição. Você bloqueou o entendimento do outro. Péssimo ponto para a comunicação. E quando você vai falar, quando as pessoas estão falando numa discussão, não só discussão, mas num discurso que ela quer convencer, né? Elas estão pensando assim, ó, não estão falando, elas não estão pensando no que ela está falando. Elas estão pensando o que o outro está entendendo. O que será que o outro está pensando agora? Será que ele... Olha lá, a cara dele não está muito favorável. Não. Quando eu estou falando, eu me preocupo com as palavras que eu seleciono. Só isso. E quando eu estou ouvindo, eu só me preocupo com o que você está me dizendo. Falar e ouvir. Tá aí um grande segredo, né? Mas fazer isso de verdade, né? De verdade, de verdade. É um processo que a gente chama de psicolinguístico. Esse processo que eu falei aqui agora, ele é psicolinguístico. Né? A gente precisa, pensar... Maria, tô adorando. Mas eu preciso ir para a parte final, né? Eu vou deixar, sabe aquilo que eu vou deixar um gostinho de quero mais das pessoas? Eles vão pedir, leva ela de novo. E nós vamos fazer né? Com certeza, nós vamos fazer um outro dia para a gente falar mais, a gente parar aqui e continuar, porque eu sei que você tem muita coisa para entregar e as pessoas precisam te ouvir. E eu quero que você depois vai falar do teu curso para finalizar e falar da tua rede social. Mas antes, eu sempre nos bate-papos, nas conversas, eu venho de camisa de herói e até um patrocínio lá da Piticas, né? Porque eu acredito que todos nós somos super-heróis. Você tem algo em você que abençoa as pessoas e que você faz melhor do que as outras coisas que você faz. Eu até imagino qual seja o seu, mas é aqui a nossa pergunta. Se você perguntar assim, bispo, qual é o seu superpoder? Eu vou falar para você, Maria, é a generosidade. Eu amo ser generoso. É como você falou do Felipe, sabe? Eu amo ser assim. Tratar as pessoas com carinho, ouvi-las. Todo mundo tem uma voz, todo mundo precisa ser ouvido. Independente da classe social, nível de escolaridade, todo mundo tem algo a nos falar, a nos ensinar. E quando eu sou generoso, eu não olho lá ou aqui. Todo mundo pode ensinar algo muito fantástico pra gente todo dia. Sim. Qual é o superpoder da Maria? Poderia falar o óbvio, mas eu vou falar do óbvio só pra gente lembrar. Meu superpoder, que a gente colocou bastante aqui, é a comunicação, mas eu vou contar um outro superpoder. Claro. Posso? Pode. De criar histórias. Uau. Uma coisa que a gente não falou aqui, porque a gente precisa de um outro mesmo, foi que eu estudei roteiro de cinema. Nem entrei nessa área, Jesus! E contar histórias pelo audiovisual, para mim, é um superpoder. Histórias. Pelo audiovisual. E tá aí também, né? Acaba que liga com a rede social, com o que eu tenho feito gente, bastante hoje. você quer saber mais da Maria? Fala a tua rede social. A gente vai colocar lá, mas fala aí pro pessoal de uma vez. Qual que é a rede social? Minha rede social é Maria Queiroga Oficial, no Instagram. Eu tenho o canal Gramática Contexto, que é onde eu vou contar as histórias ali. Eu pretendo montar algumas séries, eu estou roteirizando algumas. Legal. E aí tá aí o superpoder que eu citei. Legal. E o canal no YouTube é o Gramática Contexto. Gramática Contexto. Gramática Contexto. Gramática... Tá ouvindo, gente? Faça como eu, anotando aqui, ó. Que é a gramática no texto e dentro de um contexto.
Ali eu trabalho o contexto A Maria eu já sigo. De argumentação, esse canal eu vou começar a seguir. Não segui ainda, vou começar a seguir, faça a mesma coisa. Maria, vamos encerrar de uma outra forma, assim? Antes eu tenho presente para Maria, mas vamos encerrar, não, vamos dar o presente primeiro, depois eu vou te pedir para mandar uma mensagem de final de ano, né? Que a gente tá em dezembro, legal, né? Mas antes eu tenho um presente para te entregar de um amigo que mandou. Ai, que bacana. Olha que legal, eu vou te explicar sobre isso aqui. É muito legal. Maria, faz exercício, Maria? Faço, musculação diariamente. Ah, muito legal. Isso aí, olha só. É o Zeca que mandou para você. A Nipoflex lançou um dos melhores purificadores de água do mundo, que vai revolucionar o mercado de água. O Zeca, que é nosso parceiro aqui, ele está buscando empreendedores para fazer parte dessa distribuição. Então, o Zeca mandou esse presente para você. Eu tenho na minha casa. Ela tem umas pedrinhas japonesas que alcalina as águas. É uma água purificada. Tem os purificadores grandes, mas essa é numa escala menor. A água é toda purificada, aumenta várias coisas no nosso organismo. Vale a pena. Tem até um teste de força que eles fazem depois que você toma um copo d'água. E é um negócio muito legal. E é um produto de alto nível de qualidade, tá bom? Adorei. Então, o Zeca que mandou. Depois, se puder, agradece ele lá, marca ele, Zeca, que vai ser já agradeço. Isso. Muito obrigada. Estou muito feliz, viu? Porque, olha, é muito importante. Eu prezo muito por cuidar da saúde, né? E a água é importantíssima aí a gente ter. Eu não sabia dessa. E pesquisa sobre isso, que eu tenho legal. Também um aparelho. Muito obrigada. Que é tipo uma espécie de um aparelho para dormir. Não é um colchão, é um aparelho. Também tenho, faço uso desses. Que tem esse mesmo. Que tem sistema. as mesmas pedrinhas japonesas. Só tem alguma pulseirinha aqui também, ó. Que é a pedrinha que está aqui também, ó. Que ela traz energia, ela aumenta a nossa expectativa de energia no dia. Então eu tomo água, uso a pulseira e durmo no aparelho para acordar com mais energia. E é um desenvolvimento de uma tecnologia nova japonesa. Então, enfim, é legal. Ele mandou para você e ele é nosso. Tá na frente não, tá? Ele é nosso parceiro. Pode deixar isso aí. Deixar aqui. Tá ótimo. E antes da gente encerrar, de eu fazer o meu encerramento, eu queria que você mandasse uma mensagem de final de ano, do jeito que você quisesse, para os nossos seguidores, para os teus seguidores, para todo mundo que vai nos assistir. Fica à vontade. Obrigada. Bom, acho que a minha mensagem tem que ser relacionada, obviamente, à comunicação. E eu vou dizer que, como a gente abordou muito aqui, que no seu próximo ano você possa entender que o outro é alguém que precisa também ser ouvido. E que ao se comunicar com outra pessoa, você seja sempre 2 ouvidos e uma boca. É muito importante que a gente se apaixone mesmo pelas pessoas. Porque quando a gente mostra o nosso interesse pelo outro, a gente se comunica muito melhor. A gente sai um pouquinho também do nosso umbiguinho, né? A gente rompe com inúmeros processos de vaidade, de olhar só pra gente. Quero convencer o outro, como eu faço? Entendo o outro, entendo a minha audiência. Então, que em 2024 você possa se interessar de verdade por ajudar as pessoas, por transmitir uma comunicação que vá transformar a vida de alguém. O que é que você quer comunicar? Você quer comunicar o que você sabe, o que você tem a oferecer? Então, comunique isso, sempre se lembrando de que você está fazendo isso para ajudar alguém. E aí, não tem erro, não tem como errar. Essa é a minha mensagem. Maria, obrigado pela mensagem, obrigado pelo bate-papo, obrigado por ser essa pessoa especial. Como que faz? Na rede social tem sobre o seu curso? Tem. O meu curso, Fale Sem Medo, é um curso diferente, um curso de oratória com língua portuguesa. Então, a gente tem um primeiro módulo, ele é um curso online, né? Tá lá também. É gravado? O link é gravado. Legal. É online, gravado, está no link da minha bio, né? Lá no Instagram, Maria Queiroga Oficial. E aí, ali você encontra o link, consegue acessar. E agora a gente está em novembro, Black November, está com promoção de 30% de desconto. Bom, legal. Um curso que tem primeiro módulo de língua portuguesa para o discurso, ou seja, para a fala. Né? Então, não tem, por exemplo, pontuação. Vírgula, não tem. Né? Porque para a fala, a pontuação não é necessária. Tá? Então, tem tudo de língua portuguesa para a fala, para a prática do discurso oral. E depois tem 2 módulos seguintes, que são módulos de oratória e de argumentação. Aí tem linguagem corporal. Já estão tudo pronto lá, a pessoa tudo lá. adquire o curso. E
Manda ver. Fala sem medo. Fala sem medo. Isso aí. Ele compra e aí ele assiste quando ele quiser. Exatamente. Tá? Quando quiser, durante um ano. Legal. Ele vai assistir as aulas quantas vezes quiser, de onde estiver. Muito legal. Muito obrigado Nada, pelo eu que carinho. agradeço. Foi muito bom. Eu que te agradeço, gente. Obrigado também pela audiência aí de todo mundo. Ah, Tô legal. muito feliz. Abraço no Felipe. Obrigada, mando sim. Gente, eu vou finalizando esse bate-papo incrível, desejando um mês de dezembro muito especial e que você se prepare, porque o melhor de Deus está por vir. Se prepara para o melhor ano da sua vida, mas curte aí o finalzinho de 2023. Deus abençoe vocês. Agradeço aos nossos parceiros e patrocinadores. Siga-os na rede social. Deus abençoe. Beijo no coração.